Olá, companheiras! Vamos dar início à nossa aula 10 do curso de Difusão de Feminismos, promovido pela Fundação Perseu Abramo em parceria com a Secretaria de Mulheres do PT. Esse curso que tem o título de Mulheres das Águas, do Campo e das Florestas. Eu gostaria de começar me apresentando. Eu sou Luísa Dulce, minha formação acadêmica, tenho graduação em Economia, sou mestre em Sociologia e faço doutorado em Ciências Sociais, Desenvolvimento e Agricultura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalhei como assessora de Juventude Rural junto ao ministro Patrus Ananias no segundo governo da presidenta Dilma, em Brasília, e componho o Coletivo Estadual Agrário do PT, em Minas Gerais, e o Coletivo Nacional Agrário do Partido dos Trabalhadores e o Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria começar falando três objetivos rápidos aqui da nossa aula, né? Primeiro, a gente vai, considerando, né, esse tema geral do curso de difusão, discutir quais são as especificidades das mulheres rurais no Brasil. Vamos também apresentar alguns dados sobre as mulheres do campo, das florestas e das águas e, por último, apontar alguns desafios e caminhos para a nossa resistência. Então, o primeiro ponto da nossa aula, eu pensei da gente conversar um pouco sobre quem são as mulheres rurais no Brasil hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando a gente fala em rural, em modelo de desenvolvimento rural, né, nos vem à cabeça logo dois polos, né? Seriam o polo do agronegócio e o polo da agricultura familiar, agroecológica, camponesa. Mas eu acho que a gente precisa pensar que o rural e as ruralidades brasileiras são muito diversas, né? Então, entre esses dois polos há uma série de possibilidades, uma série de formas de existência das mulheres e de homens rurais no Brasil. Pensar então que o rural brasileiro ele é diverso em termos de bioma, ele é diverso em termos de fauna, de flora e, sobretudo, em relação aos sujeitos, né? Pensando então as mulheres como um desses sujeitos muito específico do rural brasileiro. Nós temos a Lei da Agricultura Familiar, que foi promulgada em 2006, durante o governo Lula, que é a Lei 11.326, que reconhece essa diversidade de sujeitos do rural brasileiro e aponta que, então, seriam camponeses e camponesas, assentados e acampados da reforma agrária, povos indígenas, povos de terreiro, ciganos, quilombolas, uma série, né, do que a gente chama de povos e comunidades tradicionais, e que tem nas mulheres, nesses povos e comunidades tradicionais e na juventude, sujeitos que foram aos poucos sendo reconhecidos no âmbito das políticas públicas para o desenvolvimento rural. Quando a gente pensa a questão da mulher, não só no rural, mas também no meio urbano, um ponto que é importante a gente tratar tem a ver com a chamada divisão sexual do trabalho, né, que foi já tratado em outras aulas, que tem a ver justamente com o trabalho que é visível e é invisível, né? Então, gostaria de trazer alguns dados para a gente pensar em relação, por exemplo, ao acesso à terra das mulheres, né? Tem um estudo da FAO que mostra que as mulheres no mundo são cerca de 50% da população, ao passo que elas detêm somente 1% das propriedades rurais no mundo, né? Então, a propriedade rural está extremamente concentrada, né, na mão de poucos, e esses poucos, em geral, são homens, né? No Brasil, os dados do último censo agropecuário de 2017 mostraram que as mulheres são responsáveis por 18% das propriedades rurais, né? Ou seja, 82% das propriedades estão nas mãos de homens, né? Em 2006, que foi o censo anterior, as mulheres detinham apenas 12%, então a gente viu que houve um processo de ampliação das mulheres no controle dessas propriedades, mas esses 12% que estavam na mão das mulheres, eles representavam apenas 5% da área das terras agrícolas, né? O censo de 2017 ele mostrou que a propriedade da terra no Brasil ela continua se concentrando. Então, as propriedades de mais de 1.000 hectares, que são consideradas aí latifúndios ou né, grandes propriedades de terra, elas são mais de 45%, elas são mais de 47% do território brasileiro. Nós temos um passivo enorme de terras indígenas e quilombolas, né? Temos aí 241 terras quilombolas ou comunidades quilombolas tituladas e mais de 1.700
processos no INCRA que não passaram nem na sua primeira fase de titulação quilombola. Temos cerca de 500 terras indígenas e reservas indígenas demarcadas, que compreendem aí aproximadamente 12 a 13% do território brasileiro. As comunidades quilombolas representam somente 0,1% da área total do Brasil. As unidades de conservação, que são também outra forma de ocupação pública da terra, que são aproximadamente 2.000 unidades, 17% do território nacional, e os assentamentos de reforma agrária, 1 milhão de assentados na história do Brasil, cerca de 10% do território, né? Então a gente vê que o território brasileiro ele é extremamente concentrado na mão de poucos, né? Que a gente poderia colocar aí concentrado sobretudo na mão de homens do agronegócio. E quando a gente pensa então a divisão sexual do trabalho no meio dessa terra extremamente concentrada, né, a gente está falando então que existe uma divisão e uma hierarquização dos trabalhos realizados pelas mulheres e pelos homens. No rural, ao passo que as mulheres realizam todos os tipos de trabalho, né, a gente vê as mulheres nos trabalhos de cuidado e reprodução das famílias, no cuidado de idosos e de crianças, na questão da segurança alimentar e nutricional, o papel das mulheres, né, nos quintais produtivos, nas plantas medicinais é fundamental, porque muitas vezes os homens trabalham no período da safra e as mulheres é que estão efetivamente garantindo a segurança alimentar e nutricional de suas famílias pela produção do autoconsumo. Né? Produção e beneficiamento de alimentos, produção de compotas, biscoitos, bolos, enfim, uma série de outros produtos, artesanato, manejo de pequenos animais, enfim, as mulheres têm um papel fundamental. A questão das sementes crioulas nos leva à questão da preservação da sociobiodiversidade, então as mulheres têm um papel fundamental nisso. E acho que essa questão da preservação dos modos de produzir tem a ver também com o fato de que durante a Revolução Verde dos anos 70, que entraram as práticas e o maquinário dos Estados Unidos, etc., ela mirou sobretudo nos homens. Então as mulheres tiveram esse caminho aí para preservar as tradições, preservar as formas de produzir. Apesar das mulheres produzirem e desempenharem diversas funções, né, no meio rural, o trabalho das mulheres ele é extremamente invisibilizado, né? Seja porque ele é visto como ajuda, então a mulher está sempre ajudando o seu marido, ajudando o seu pai, seja porque ele é visto como algo natural, né? Aquele é o trabalho que as mulheres fazem, os homens não devem ajudar na casa, não devem se preocupar com a produção do autoconsumo. E eu acho que isso tem a ver, né? Os estudos apontam que isso tem a ver com o fato de que esse trabalho desempenhado pelas mulheres, ele não é monetizado, né? Então as mulheres, elas estão sempre aí nas categorias de trabalho leve, enquanto os homens fariam um trabalho pesado, apesar que a gente sabe que muitos dos trabalhos desempenhados pelas mulheres são extremamente pesados, extenuantes, mas pelo fato deles não gerarem essa renda monetária, eles são invisibilizados. Eu queria tratar também de uma especificidade que tem a ver com as mulheres jovens, né? Muito se fala sobre as dificuldades de promoção da sucessão familiar, né? Sobretudo na agricultura familiar, então como que as famílias agricultoras dão continuidade à sua produção. Existe um êxodo rural expressivo no Brasil, sobretudo entre os jovens, e as mulheres jovens são colocadas numa situação ainda mais complicada, porque os pais poucas vezes confiam nelas para tocar a sua produção rural. Então elas são vistas sempre ou como filhas ou como esposas. E isso faz com que o êxodo rural das mulheres seja ainda maior, né? A questão então do patriarcado, ela está presente não só nas relações privadas e públicas, mas ela está presente nas famílias, ela está presente nas associações e cooperativas rurais, enfim, todos esses desafios são encontrados pelas mulheres, como nós encontramos na política, enfim. Um outro ponto que eu queria tratar aqui na aula tem a ver com a luta e a organização das mulheres rurais no Brasil, né? É uma luta muito antiga, que foi potencializada, digamos assim como o surgimento do PT nos anos da redemocratização. Então, nos anos 80 foi criado, por exemplo, a Associação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, depois vieram outros movimentos, como o Movimento de Mulheres Camponesas, o Movimento Interestadual de Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu, o MICCB, e uma diversidade de organizações de mulheres nos movimentos rurais
nos movimentos de luta pela terra no Brasil, como a CONTAG, a FETRAF, que é agora a CONTRAF, o MST, o MAB, enfim, todos esses movimentos criaram, né, os seus espaços de organização das mulheres. E nós temos aí, nesse âmbito da luta e organização das mulheres, a Marcha das Margaridas, né, que começou sendo organizada pela CONTAG, pelas mulheres da CONTAG, em homenagem, né, esse nome Marcha das Margaridas, nasceu em homenagem a Margarida Alves, que foi uma lutadora, uma dirigente sindical paraibana de Alagoa Grande, que foi assassinada, né, brutalmente assassinada no dia 13 de agosto de 1983, e deu origem, então, inspirou a Marcha das Margaridas, que já está na sua 6ª edição. Agora, em 2019, teremos essa 6ª marcha em Brasília, né? Começou no ano 2000, 2003, 2007, 2011, 2015 e agora em 2019. E congrega, né, os diversos ramos, os segmentos, as mulheres do campo, das florestas e das águas em luta por políticas públicas, pelo acesso à terra, contra a violência contra a mulher, enfim, é um movimento muito expressivo, né? E esses movimentos nos levaram a um outro ponto aqui da aula que eu queria tratar, que tem a ver com os direitos e as políticas públicas voltadas às mulheres rurais no Brasil, né? Nós tivemos aí como um desses marcos a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi criado em reação, né, ou como uma resposta ao massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu no Pará em 1996. Um ministério que veio a ter, né, toda uma ampliação da sua estrutura e da sua dotação orçamentária em 2003, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, né? Então, com muitos mais recursos e diversificação das políticas, de reconhecimento também desses sujeitos rurais, das próprias mulheres rurais, e a própria participação das mulheres na execução, no planejamento e no acompanhamento das políticas públicas. Queria passar rapidamente, então, sobre algumas dessas políticas que foram desenvolvidas nos governos Lula e Dilma, que efetivamente tiveram um papel importante no reconhecimento e na valorização das mulheres, né? Em 2003 ainda houve, então, a criação de uma assessoria de gênero, raça e etnia no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que mais tarde virou a Diretoria de Política para as Mulheres Rurais e Quilombolas. Também em 2003 houve uma portaria do INCRA, né, que é o órgão responsável pela reforma agrária no Brasil, a respeito da titulação conjunta obrigatória dos lotes da reforma agrária, né, que antes eram titulados apenas em geral no nome dos homens, e aí a partir de 2003 houve essa diretriz para a titulação conjunta. Um programa importantíssimo, né, que foi o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que tinha aí as vans que iam nos interiores, nos rincões do Brasil para documentar as mulheres, né, documentação de carteira de identidade, de certidão de nascimento, carteira de trabalho. Um outro ramo de políticas, né, que era o ramo das políticas de organização produtiva dessas mulheres, e aí, sobretudo, a gente está falando das políticas de assistência técnica e extensão rural, né, a famosa ATER aí, que a gente conhece, visando justamente a autonomia econômica, né, das mulheres rurais. Então, uma assistência técnica que olhava para as especificidades das mulheres, visando promover essa autonomia econômica e superar esses desafios do patriarcado e os desafios da produção em geral, comercialização, que são encontrados no campo, né? Valorização do trabalho feminino. Apesar da pequena escala desse programa, ele foi, digamos assim, uma inovação, sobretudo metodológica, que mudou a vida de muitas mulheres, né? E ainda no ramo da ATER, a gente pode colocar um avanço importante, que foi o compromisso, né, de 50% dos beneficiários dessa política serem mulheres. Isso veio através da luta das mulheres no Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, e esteve como um compromisso formal, oficial do governo no Plano Plurianual do Governo Federal de 2016 a 2019. Então foi um compromisso formal da presidenta Dilma em atender 50% dos beneficiários da ATER serem mulheres, né? Tivemos ainda o programa, o Pronaf Mulher, né, que é o crédito para a produção voltado especificamente para as mulheres, que também, digamos assim, foi um programa piloto. E a gente sabe que a maior parte das mulheres acessava outras linhas de crédito do Pronaf, como Mais Alimentos, Pronaf A, etc.
E aqui eu queria me deter um pouquinho da gente falar sobre essas dificuldades que as mulheres encontravam em relação às políticas de crédito, né? Além da formalização da política pública que estava lá no papel, eram dificuldades encontradas, por exemplo, no âmbito dos bancos, dos agentes de assistência técnica e extensão rural, que nunca ou que dificilmente confiavam nas mulheres para tomar esse crédito, né? Então elas tinham diversas barreiras que eram encontradas, barreiras que ficavam invisíveis diante, né, dessa estrutura das políticas públicas e que com muita luta iam sendo superadas ou, enfim, iam sendo publicizadas, né, esses desafios. Queria mencionar também que em 2013 houve uma orientação formal para que o Seguro Safra colocasse as mulheres como beneficiárias principais desse programa, né? E o Seguro Safra é uma perna muito importante do programa de crédito. E, por fim, destacar o papel superativo, né, e bastante importante que as mulheres tiveram no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi o PNAP, no âmbito, né, da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, o papel ativo das mulheres na elaboração, na formulação dessas políticas públicas de agroecologia, pensando justamente que sem feminismo não há agroecologia, né? E uma série de outras políticas que a gente conhece muito bem, que beneficiaram as mulheres, direta ou indiretamente. A gente está falando aí do Bolsa Família, da Luz para Todos, dos programas cisternas de convivência ao semiárido, a Farmácia Popular, o Mais Médicos, o ProUni, o Reúne, que tem a ver, né, com a expansão e a interiorização dos institutos federais, das universidades e tantos outros programas e políticas que a gente poderia mencionar aqui. E, então, para já ir encaminhando na nossa aula, eu queria que a gente colocasse uma pergunta muito importante, né, que tem a ver com esse momento tão delicado que a gente tem vivido desde o golpe que tirou a presidenta Dilma do poder, que é como o golpe atingiu diretamente, né, as mulheres do campo, das florestas e das águas, né? Se a gente pegar o primeiro dia, né, que o presidente Temer assumiu ainda como interino, que foi o dia 12 de maio de 2016, ele extinguiu, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Políticas Especiais para as Mulheres. Então, não à toa, atingiu no coração, né, das políticas que eram voltadas para as mulheres rurais. E de lá para cá a gente só viu a desconstrução dessas políticas muito fortemente agora no governo Bolsonaro, que tem nos indígenas e nos quilombolas um de seus alvos ideológicos e concretos, prioritários, né, que autoriza a prática de violência de Estado, violência física, fim das demarcações de terras, que são um preceito constitucional, o fim das políticas públicas e dos recursos orçamentários para essas populações, a liberação de mais de 200 agrotóxicos, né, em menos de 6 meses. E tudo isso dá o aval também para a violência civil, né, corroborado, por exemplo, pela liberação das armas. Então a gente vive um momento bastante delicado.